Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel Fonseca e neste vídeo abordaremos aspectos relacionados às lutas, desafios e caminhos contemporâneos para a afirmação e efetivação dos direitos humanos, a partir das obras de Joaquim Herrera Flores, Sueli Carneiro e Ailton Krenak. Joaquim Herrera Flores, nascido em 1956 e falecido em 2009, foi um professor espanhol que colaborou com várias universidades na Europa e nas Américas, inclusive no Brasil. Ao longo de sua obra, Herrera Flores desenvolveu uma teoria crítica dos direitos humanos, que identifica tais direitos como um produto cultural ocidental fruto da ideologia da expansão colonialista, mas ao mesmo tempo como um discurso de enfrentamento à globalização contemporânea dos diferentes tipos de injustiças e opressões. Como se observa na obra A Reinvenção dos Direitos Humanos, a premissa teórica que estrutura a perspectiva de Herrera Flores é, em síntese, a de que falar em direitos humanos é falar da abertura de processos de luta pela dignidade humana, pelo acesso igualitário e generalizado aos bens que tornam a vida digna. Em seu esforço de redefinição teórica dos direitos humanos, o professor espanhol ressalta que, mais do que direitos propriamente ditos, direitos humanos são processos, ou seja, os resultados, sempre provisórios, das lutas institucionais e sociais que os seres humanos precisam colocar em prática para ter acesso aos bens materiais e imateriais necessários para uma vida digna, como a liberdade, a educação, a moradia, o trabalho, o meio ambiente equilibrado, a cidadania, a alimentação sadia, o tempo para o lazer e a formação, o patrimônio histórico-artístico, dentre outros. Em sua leitura, os direitos humanos, isto é, os resultados provisórios das lutas pela dignidade humana, devem ser garantidos por normas jurídicas, políticas públicas e uma economia aberta às exigências de uma vida digna. Já Sueli Carneiro, nascida em 1950, na capital de São Paulo, é uma escritora, ativista, filósofa e doutora em educação pela USP, com importantes contribuições para as lutas feministas e antirracistas, por exemplo, a partir da publicação de diversos artigos, textos de conferência e de jornal, alguns deles reunidos nas obras Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil e Escritos de uma Vida. Seus escritos revelam uma teoria social voltada para a compreensão das dinâmicas de opressão e de resistência em uma sociedade multirracial de passado colonial, profundamente marcada pelo racismo, pelo sexismo e pela pobreza. Convidando-nos a refletir sobre as dolorosas desigualdades da sociedade brasileira, já tão bem retratadas nos dados estatísticos oficiais, sua obra contribui para a compreensão dos limites da nossa democracia. Na tese de doutorado defendida em 2005 e recentemente publicada com o título Dispositivo de Racialidade, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser, Sueli Carneiro mobiliza o conceito de biopoder do filósofo e historiador francês Michel Foucault, para ressaltar que, somada ao racismo, essa técnica de poder promove a vida da população branca e a morte da população negra, como evidencia a extrema violência estatal contra as pessoas negras no país. Já a partir do conceito de epistemicídio, emprestado do professor português Boaventura de Souza Santos, Carneiro reflete sobre o papel da educação na reprodução e permanência de poderes, saberes e subjetividades. Em sua leitura, o epistemicídio é uma forma de sequestro, rebaixamento ou assassinato da razão das pessoas negras, isto é, de inferiorização intelectual e anulação dessas pessoas enquanto sujeitos do conhecimento. Outro importante conceito, utilizado por Carneiro, é extraído da obra de Charles Mills, filósofo jamaicano-americano. Trata-se do conceito de contrato racial, enquanto elemento estruturador do dispositivo de racialidade que emerge na colonização europeia. Esse contrato social estruturador, feito entre homens brancos, aprisionou os negros e as mulheres no estado de natureza e estabeleceu uma hegemonia branca e masculina. Daí a importância do estabelecimento de novos pactos que, corrigindo as injustiças raciais e de gênero, permitam uma sociedade mais inclusiva e plural. A partir dessa perspectiva, a radicalização da democracia brasileira
passa por políticas públicas que combatam a má distribuição de recursos materiais, mas também a falta de reconhecimento, o desprezo simbólico e os estereótipos raciais e de gênero. Por fim, Ailton Krenak é um filósofo originário, nascido em 1953 na região do Vale do Rio Doce, território do povo Krenak, em Minas Gerais. Ao lado de outros intelectuais e ativistas indígenas, Krenak está ajudando a escrever uma contra-história e uma contra-antropologia indígena. Em seus livros e textos, que costumam ser transcrições de suas falas em palestras e entrevistas, o líder indígena reflete sobre os pressupostos antropológicos da civilização ocidental e sobre os efeitos que ela produz sobre as condições de existência na Terra. Na obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak problematiza a premissa de humanidade esclarecida que sustentou a ideia de que os brancos europeus poderiam colonizar o resto do mundo, levando à sua luz a humanidade obscurecida. Em sua leitura crítica, a modernização tirou as pessoas do campo e da floresta, de seus coletivos, de seus lugares de origem, para jogá-las em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Por outro lado, Krenak ressalta que nas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, na América Latina, ainda há pessoas que vivem e querem viver em estreita conexão com a Terra. Caiçaras, indígenas, quilombolas, aborígenes. Ao refletir sobre o seu próprio povo, por exemplo, o pensador indígena ressalta que o nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula, Kre, que significa cabeça, e a outra, Nak, significa terra. Daí a indissociável conexão do seu povo com a terra, os rios, as montanhas. No livro A Vida Não é Útil, Krenak defende que a organização da humanidade moderna, a partir da ideia de dominação e exploração da natureza, além de colocar em risco diversas formas de vida na Terra, ameaça imediatamente uma pluralidade de culturas que compreendem a sua existência atrelada à natureza, como parte indissociável dela. Por outro lado, diante da percepção de que, por exemplo, a mudança climática no planeta não deixará ninguém de fora, observa-se um despertar de consciência no sentido de que os povos originários guardam vivências que podem ajudar a repensar a rota tomada pela humanidade e encontrar caminhos para adiar o fim do mundo. As provocações de Krenak contribuem para reflexões sobre os direitos humanos a partir das comunidades tradicionais, seus saberes ancestrais, suas formas de ver a humanidade em comunhão permanente com as outras formas de vida. Direitos humanos aqui podem ser lidos a partir de outra concepção epistêmica, contribuindo assim para a superação ou ressignificação da dicotomia humanidade-natureza. Enfim, Joaquim Herrera Flores, Sueli Carneiro, Ailton Krenak e tantos outros nomes podem nos ajudar a pensar criticamente sobre os direitos humanos na contemporaneidade. Esperamos que as leituras e atividades propostas contribuam para a compreensão das lutas, desafios e caminhos para a sua afirmação e efetivação no Brasil e no mundo. Bons estudos!